Olá, gente, mais um estudo vou dar para vocês a respeito da morte do Filho Pai Eterno. Para aí vocês entenderem a morte e ele dá a vida. São dois jeitos. O pessoal não está entendendo isso de jeito nenhum. Está confundindo a morte com ele dar a vida. Ele morrer é uma coisa e ele dar a vida é outra coisa. Como é isso? Vou explicar direitinho nos textos. O Filho Pai Eterno, ele veio ao mundo. Ele veio morrer por todos. Por mim, por todo mundo judeu, por toda a raça. Ele veio. Agora, ele veio dar a vida por todo mundo? Ele deu a vida por todo mundo? Não. Ele não deu a vida por todo mundo. Sabe por quê? Porque o povo não obedece a ele. E não vão obedecer. Não é todo mundo que vai se salvar. Não é todo mundo que vai se salvar. Não é. Certo? Porque se todo mundo fosse salvar, ele daria a vida por todo mundo. Mas ele não deu a vida por todo mundo. Ele morreu por todo mundo. Mas só deu a vida por seus amigos. Morrer é uma coisa. E ele dar a vida é outra coisa. Uma coisa é a pessoa me matar. E outra coisa é eu dar a vida para o fulano. Eu dizer, não, eu vou morrer dar a vida para o meu amigo. Ou como que a Bíblia diz, né? Dar a vida para o irmão. Então é diferente. Eu vou mostrar os textos a você direitinho, para você entender o que é morrer e o que é dar a vida. Vamos ler lá em João capítulo 11, o verso 49. João 49 ao 52. Diz assim, ó. João 11, 49 ao 52. Diz assim, ó, veja só. Caifás, porém, quando o Filho Pai Eterno estava ali, né, começando o sofrimento dele por ali e tal, aquele avisando, né, que ia só o judeu escriba, os fariseus queriam matar ele, queriam perseguir ele, matar e tal, mas chegou a hora dele ainda. Então o Caifás disse assim, olha, Caifás, porém, um dos dentre eles, sumo sacerdote daquele ano, Caifás, advirtiu dizendo, vós nada sabeis, falando para o povo lá que estava com ele na reunião, e nem considerai que vós convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação. Caifás, sendo sumo sacerdote do ano daquela época, ele disse, há de morrer um pela nação, senão todo o povo vai perecer. Então tem que morrer um pela nação. Então, vamos, ó, estou falando a respeito da ele morrer. Da vida, eu vou explicar depois. Vamos dar a vida, né? Ele morrer, aliás. Lá em Romano, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14, olha aqui, ó. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14, diz assim, ó. 2 Coríntios 5,14. Veja como é que diz aqui o texto. Aí. Diz assim, olha. Pois o amor do Machia, está aqui o Cristo, nos constrange, julgando nós. Isso. Um morreu por todos, logo todos morreram. Como é isso aí? A partir do momento que o Filho Pai Eterno foi para a cruz que morreu, o mundo morreu. Então o mundo acabou. O mundo morreu. Todo mundo está morto. Está andando, mas está o volume no meio do mundo. Está só o vulto. Está morto. Por quê? Porque na morte dele, quando ele morreu na cruz ali, todo mundo morreu. Você vê que a terra, ela clamou, os sepulcros se abriram, houve terremoto, houve chuva, então ali todos os astros se manifestou. Tudo ali. Os sepulcros foram ressuscitados, abriram-se abertos, os mortos ressuscitaram, saíram do sepulcro. Então ali, todo o planeta, todo o sistema do mundo, houve morte para eles. Por quê? O Filho do Pai Eterno morreu, a salvação do mundo morreu, o herdeiro do Pai Eterno morreu, então todos os elementos teve que morrer. Mas você diz, não, mas não está vivo ainda, o mundo está vivendo, as plantas, os homens não. Eles estão assim, eles estão, o volume do mundo, mas morreram, estão mortos. E como vai ressuscitar? Estão mortos, porque o Filho do Pai Eterno morreu por todos, logo todos morreram. A Bíblia diz, olha, morreu por todos, logo todos morreram. Morreram. Então lá em Romano, capítulo 5, verso 6, diz assim, ó. Deixei aqui marcado para adiantar. Diz assim, ó, capítulo 5, verso 6, diz assim, ó. Porque o Machia, quando nós, o apóstolo falando aqui, né? Diz assim, capítulo 5 de Romanos, verso 6, diz assim, porque o Machia, está aqui o Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Ele morreu por todo mundo. Por ímpio, por pecador, por todo mundo, por o justo, por tudo lá, porque tinha que fazer parte da morte dele. Porque no reino do céu, gente, só vai entrar lá, só entra no Santíssimo, no Santo dos Santos, Santíssimo lá, pelo sangue do Cordeiro. Ele foi o único que entrou lá, o único que ele entrou, que ele é quando foi aberto o selo lá no Apocalipse, lá o livro, não tinha um que entrar, não tinha um que era digno de entrar lá, não tinha um. Aí o profeta chorou, né? João chorou, disse, não chore não, tem um aí que vai entrar. É ele que é o Cordeiro, o leão da tribo de Judá, esse vai entrar, porque ele é o justo, ele vai entrar com o sangue dele. Aí abriu a porta. Quando ele entrou no Santo dos Santos, como entrava lá no templo lá,
que entrava o sacerdote, o sumo sacerdote. O sacerdote fazia o sacrifício todo ano, e o sumo sacerdote fazia anual. Então ele entrou no santuário primeiro, no santuário segundo. Aí ele entrou no santo dos santos, pelo sangue. Quando ele entrou no santo dos santos, abriu a porta para todo mundo entrar agora. Então na morte dele da cruz, o Eterno recebe todo mundo, se o homem se converter, e volta para ele. Então o Eterno recebe todo mundo. Então o sangue do Cordeiro está lá, a nova aliança lá, porque há só aliança com derramamento de sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então só aliança com sangue lá. Então ele foi o único que teve o privilégio de entrar no santuário do Pai Eterno, para abrir a porta para todo mundo, salvar por ele. Então, gente, ele morreu. Isso é a morte dele. Continuando mais aqui. Lá no 8:10, né? No 8:10 diz assim, né? Romano 8:10, vamos ler lá. Diz assim, ó. Se porém o Mashiach, veja só, se porém o Mashiach, que é o Cristo, que o Cristo é a palavra Cristo é cristianismo, o Mashiach é que é enviado, o Mashiach, o Mashiach enviado, Iá, o nome do Pai Eterno, está no Mashiach, o Mashiach Iá, o enviado do Pai Eterno. Esse Cristo é do cristianismo, é Cristo, é luz, é Cristo, cristal. Se porém o Mashiach está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça. Então, como conferiu quando isso aqui atrás, né, em Coríntios, que quando ele morreu, então o corpo morreu também, porque o Filho do Eterno morreu. Então ele não era pecador, ele não tem pecado, mas por causa do justo, aí eu fui privilegiado pelo sangue do Cordeiro, porque o Eterno usou de misericórdia com o Filho dele, carregou o meu pecado, o pecado de todo mundo que se converteu para cima do Filho. Então ele veio como pecador. Ele não é pecador, ele é justo. Na boca dele não sai uma palavra torpe. Mas o Pai Eterno, pela misericórdia dele, fez com que o Filho fosse, vamos dizer, entre aspas, fosse pecador. Como? Por causa de nós. Nós foi quem levamos o Filho Pai Eterno para a cruz. O nosso pecado foi quem matou o Filho Pai Eterno. Certo? O Pai Eterno usou de misericórdia para que ele é maravilhoso e bom. Concedeu a morte do Filho para que o mundo se reconciliasse com o Pai no Filho. Tem que se entender isso. Aí o corpo está morto por causa do nosso pecado. Isso é a morte dele. Eu não falei de dar a vida ainda, é a morte dele. É um jeito e a vida é outro jeito. Mas o texto aqui diz: o Espírito está vivo, né? Como o Espírito vivifica? Por causa da ressurreição. Agora, como é a vida agora? Como é que é a vida? Vamos ler aqui, né? Vou ler aqui. Vamos ler aqui mais adiantando um pouquinho aqui. 8:30. Vamos ler agora. Ele diz aqui, olha. Lá em João 12:24. 12:24 ele diz assim, ó, João 12:24. João 12:24 diz assim, olha. Diz assim, vamos ler lá, né? João capítulo 12, versículo 24. Diz assim, olha. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Como é isso? O Filho Eterno, ele veio morrer. Tem uma religião aí que eu conheço, que estava no nosso meio, está pregando a doutrina satânica isso aí. Porque o Filho Eterno disse, lá quando ele disse lá a Pedro, lá dos apóstolos, eu vou para Jerusalém, para Yachalaim, eu vou morrer e ressuscitar. Aí Pedro, Cefo, o nome dele é Cefo, não é Pedro, Pedro é Petro. Cefo, o nome dele é Cefo. Quando eu falo Pedro, para o ouvinte entender. Vou falar Pedro para você entender. Aí quando o Cefa disse, não, mestre, de jeito nenhum vai acontecer isso. O que foi que o Filho Eterno na cara dele? Afasta de mim, Satã. Afasta de mim. Tu para mim uma pedra de tropeço. Quer dizer, o Filho Eterno chamou Satã na cara de Pedro assim, porque estava usando uma cilada satânica. Estava desmantelando o amor do Pai Eterno. Estava querendo desmantelando não. Ele estava, como diz a história, desmentindo. O Pai Eterno mandou o Filho para resgatar o povo para a morte da cruz, concedendo a morte dele, e o pessoal, o Pedro não entendeu. Com amor, o Filho Pai Eterno, com amor, vai morrer. Ele tem que morrer, tem que ir para a cruz. Não, se o grão não cair na terra e não morrer, não como é que, se você plantar um caroço de milho, se você não plantar um caroço de milho, como é que vai dar uma espiga de milho? Tem que ceder um caroço, né, de um grão qualquer. Então ele morrendo vai dar muito fruto. Quando dá muito fruto, como é isso? Então muita gente vai se converter, como no caso eu, vivia no pecado, não entendia, então eu me converti para ele. Olha o fruto que ele está dando para mim e para você que quer se converter. Se fosse converter, se quiser, a porta está aberta. Eu estou anunciando para vocês isso aí. Então o povo está aí, muita gente vai se converter pelo sangue do Cordeiro. Só se entra no reino do céu pelo sangue do Cordeiro. Vamos ler aqui na frente, né? Vamos ler aqui na frente.
Aí lá em Atos dos Apóstolos, lá em Atos 13, 18, diz assim, aí. Eu leio o 24 até o 27. 24 só, eu vou ler até o 27. 24, eu vou ler até o 27. Diz assim, aí. 24 até o 27. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que ama que odeia a sua vida neste mundo, preserva-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali está também o meu servo, e alguém me serve, o Pai honrará. No 27. Agora está angustiada a minha alma, e o que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Ele veio para morrer. Ele veio. Não estão entendendo. Sabe o que eu não estou entendendo? Porque estão entendendo de uma maneira, está certo. Mas tem a outra maneira. Eles estão entendendo, foi pregado para eles, que fez parte do nosso meio, foi pregado que o Filho do Pai Eterno veio reinar. Mas não estão entendendo que ele veio morrer também. Ele veio reinar. Como reinar? É porque ele veio para o mundo, quando chegou aqui ele veio reinar o mundo. Mas ele continua rei. Ele nasceu rei, cresceu rei, morreu rei e continua sendo rei. Aí essas igrejas estão aqui, no meu lugar onde eu moro aqui, na minha cidade, eles estão pregando que o Filho do Pai Eterno não veio morrer. Ele veio reinar. Está anulando a promessa do Pai Eterno, o amor do Pai Eterno, está anulando. É doutrina satânica. Veja que uma doutrina satânica é uma mentira que entra no meio de uma verdade. Véio. Tem que se entender isso. O Filho do Pai Eterno, eu creio que ele veio, como está a Bíblia escrita, ele veio morrer e reinar. Não é porque ele foi para a cruz e morrer e deixou de ser rei, não. Ele é rei. Ele é rei nascido criança, ele é rei em morte, ele é rei na cruz, ele é rei em todo canto e continua sendo rei. Ele é um rei eternamente. Mas eu peço por causa de um texto que não entende a maneira do texto, aí deturpa. Aí você cria uma religião. Aqui na minha cidade tem uma religião criada em cima disso. Já fui ter reunião com eles, da palestra com eles, não quero desse jeito. Só quero que ele venha reinar, anulando a promessa do Pai Eterno. Como é que o Filho do Pai Eterno, ele veio reinar assim da vida? Como é que ele ia me salvar? Como era? Como era? Ele só veio salvar o povo. Quando o homem cria na lei lá aqui, a palavra foi dada na lei, quem praticasse veria por ela, então quando o Filho do Pai Eterno aqui não morria. A sorte da gente, que foi rejeitado. Porque o judeu rejeitou o Pai Eterno pelo amor dele, pelo poder dele, sabe todas as coisas. Ao Pai Eterno endureceu o coração do judeu, para quê? Para rejeitar ele, levar para os católicos e o católico matar ele. Quando foi rejeitado pelos romanos e levaram para a cruz, pronto, aí abriu uma brecha agora, aí se abriu o muro agora, aí se abriu agora para toda a nação. Aí o judeu que quis obedecer o Pai Eterno vai entrar comigo e toda a nação quiser. A porta está aberta, porque agora foi quebrado o muro de Jerusalém, o muro foi quebrado. O muro do judeu, que era o muro que tinha entre o judeu e o gentio, é dois povos, judeu e gentio. Povo que é do Eterno e povo que não era do Eterno. Agora se tornar um povo do Eterno, se converter. O Eterno abriu a porta para todo mundo entrar, através do Filho dele. É o sangue do Cordeiro. Tem que se entender isso. E com isso se criou uma religião. E fez parte comigo. E eu dei essa doutrina, falei quando pastoreava, e ninguém deu ouvido. Quer dizer, ouviram, mas veio o blá, veio o falso profeta no vídeo dele, pregando essa doutrina, não querem mais. Hoje existe mesmo de e se criou uma religião. Então, praticamente quase sem nada, se transvirando, mas criou uma religião. Quer dizer, se afastar de mim, criou uma religião, não entende a maneira. A maneira tem que entender é unida, é uma coisinha daqui, é uma coisinha dali, unir os dois. Porque senão prega uma maneira e anula outra maneira. É o que está acontecendo com o mundo. É por isso que está existindo no mesmo mundo de igreja. Vamos ler aqui. Atos 3:18, Vamos ler aqui. Atos 3:18, vamos ler lá. Atos capítulo 3, verso 18, diz assim. Atos 3:18, diz assim, mas, está aqui o Eterno, está aqui Deus, mas o Eterno assim cumpriu o que Dante anunciara por boca de todos os profetas, que o seu filho, o Machia, havia de padecer. Está vendo? Todos os profetas anunciaram que o filho do Pai Eterno tem que padecer. Aí chega o pobre de Pedro e diz, não, mestre, de jeito nenhum, que o bichinho não estava entendendo. Ele estava baseado ali, entendeu uma maneira, como o amor, né? O filho do Pai Eterno, não, mestre, você vai morrer não. O filho do Pai Eterno repreendeu. Afasta de mim, Satã, que você tem um conchito das coisas do Eterno, mas dos homens. Eu tenho que ir para tu, tenho que morrer, rapaz. Se eu não morrer, não haver salvação no mundo não. Como é que eu ia me salvar? Que eu só estou cheio de pecado. Como é que eu entro no reino do céu?
Essa religião criou-se aí e em cima do povo fazer parte comigo. Se criou umas 4 religiões, umas 4. Uma crê de um jeito, outra crê do outro, outra crê anula a Bíblia, aí trouxe de um jeito. Então aí, ó, na minha cidade, cria aí umas 4 religiões. Por causa, sabe o que? Porque de texto. Texto tem que se entender, o texto e o contexto. A palavra para eterno é de uma maneira e de 2 maneiras. A Bíblia diz que é de várias maneiras. Tem até mais de 2 maneiras. Tem que entender o eterno aqui, tem que entender o eterno ali, tem que entender o eterno das maneiras, aqui, ali e ali. Não é o eterno que é de um jeito e anula do jeito. É por isso que a palavra do eterno diz, não se pode, o apóstolo advertiu isso, crer numa carta de um apóstolo e anular outra carta. É crer na carta de um apóstolo e crer na carta de outro apóstolo. É por isso que os 4 evangelhos de Mateus, Marcos, João e Lucas tem que entender os evangelhos, como é. Uma fala de um jeito, outra fala de outro diferente um pouquinho, outra dá uma torcida um pouquinho, porque um estava com o eterno de um jeito, outro estava de outro, estava num dia, outro estava no outro dia. Tem que entender a maneira que os apóstolos estavam pregando, porque senão aluno do texto, aluno do evangelho aprova outro. É por isso que o inimigo no mundo ele pregou uma verdade e uma mentira. E vocês estão nas igrejas recebendo essa carga. Ouvindo mentira e ouvindo verdade. Não está dentro daqueles textos não, como de 10 não, como de neste instante, aqui atrás. Não tem um que entenda, não tem um que busque o eterno. Não estão tendo não, estão tudo, não estão errados 100%. Não, eu não vou regenerar tudo, não. E estão usando, eu chamo esse religioso meias palavras. Estão usando o Pai Eterno pela metade, usando o Pai Eterno, a palavra dele aqui, anulando ele aqui. Anula no canto e aprova em outro canto. Não, tem que aprovar o Pai Eterno em todos os lugares. Onde ele fala aqui, onde o apóstolo fala aqui, onde o profeta fala ali, onde o filho relatou ali, outra dividiu, tudo tem uma sincronia só. Não é anular no canto e aprovar no outro, não. É por isso que o texto de... Eu vou ler esse texto aqui, ó, eu sempre gosto desse texto aqui, leio sempre os protestantes, esse aqui, ó. Eu sempre leio esse texto aqui, gosto desse texto, gosto mesmo. Esse aqui, lá em 2 Pedro, diz assim, ó. Aqui, ó, o texto bem claro, dizendo aqui, ó. Aqui, dizendo aqui, vamos ler lá. Diz assim, ó. Aqui, ó. Tá aqui. Vamos ver. Aqui, ó. 1 Pedro, né? 2 Pedro, 3,16. Que a gente faz tudo junto. 2 Pedro aqui. 2 Pedro 3,16. Diz assim. Ó, aqui, ó. 2 Pedro 3,16, que é segundo Cefa. Pedro é Pedro, como eu falei. O nome é Cefa. Segundo Cefa 3,16. Diz assim, ó. Ao falar acerca deste assunto, como de fato que há costuma, olha, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, olha, que os ignorantes e instável, deturpa. O que é deturpar o texto? Crê de maneira diferente. Vai na igreja, cria uma igreja e prega o texto de maneira diferente. Aí diz assim, deturpa, como também deturpa as demais escrituras para a destruição deles. Pega os textos nas igrejas, não examine os textos para pregar coisinha aqui, coisinha ali, porque não são do eterno. Porque a partir do momento quando eles pregam toda a verdade aqui na Bíblia, eles saem lá de dentro. Eles não criam uma igreja romana, católica, ou seja, cristianismo, jesuíta. Eles vão criar a igreja judaica. Aí estão na verdade. A verdade, eu fui para a eternidade. Eu fui para a eternidade isso aí. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai ser por mim. Ele é o caminho e a verdade. Não é com mentira e arrudeio, não. Vamos ler mais na frente aqui. A respeito de... Quando eu vou ler o dedo mostrada, né? O 18 está aqui. Vamos ler agora da vida. Agora eu falei a respeito do ele morrer. Agora vamos dar a vida. Para que ele deu a vida? Vamos lá. Em João capítulo 15... verso 13 e 14, preste atenção, agora eu vou falar da vida agora. Eu falei da morte, agora eu vou falar da vida. João quanto? João 15, que eu marquei aqui para não atrapalhar, que é muito assunto. Vamos ler aqui, João 15, daqui, ó. João 15, 13 e 14. Vamos ler aqui, né? Se eu convido e entenda direitinho essas coisas. Estou adentrando bem direitinho, explicando bem direitinho para você entender. 15, 13 e 14, diz assim, olha. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida a favor de seus amigos. Olha, dar a vida. É diferente da morte. Vós sois meus amigos se fizeres o que eu vos mando. Hein? Ele disse, olha, ninguém tem amor maior do que alguém dar a vida para os seus amigos.
Mais embaixo ele diz, olha, aqui, vós sois meus amigos se fizer o que eu vos mando. O Filho Paterno está dizendo, os 10 mandamentos, o Filho Paterno disse, quando chegou aquele jovem lá em Mateus 19, disse o que? O jovem perguntou, mestre, o que é que eu faço para me salvar? O Filho Paterno disse, conhece os mandamentos? Não mata, não rouba, não adultério, etc. Conheço, certo? Faça subir termo de juventude. O Filho Paterno disse, eu vou dar daqui a pouco sobre riqueza. O Filho Paterno falta uma coisa para tu. Vende teus bens, dá de esmola e me segue. Aí aquele rico ficou lá para trás, olha. Ficou lá para trás. O Filho Paterno disse o quê? É dificilmente um rico entrar no reino dos céus, né? Depois dessa doutrina. Então, gente, o Filho Paterno, ele veio morrer e dar a vida. Morrer por todo mundo. Dar a vida para os seus amigos. Ele só dá a vida para aqueles que obedecem a ele. No caso, Cornélio era um homem que obedecia, temente o Pai Eterno, orava constantemente, jejuava e era justo. Aí o Pai Eterno olhou, viu ele, mandou o anjo lá. Quando chegou lá, encontrou ele orando, mandou ele para procurar Pedro. Lá vai lá procurar o apóstolo. Quando chegou lá, conversou com o apóstolo, certo? E o apóstolo lá disse o quê? E outra coisa, quando ele foi, que chegou lá, se batizou, viu? Teve que se batizar. Depois do respeito do batismo, que é o teve lá. Tem que se batizar, lavar o corpo com água limpa e invocar o nome. Então ele foi, chegou lá, conversou, já estava. Cornélio foi para essa casa, quando chegou lá já estava esperando Léo, outro servo tinha na cidade lá, aí Cornélio foi lá, chegou lá, tem que se batizar para fazer parte do povo do Eterno. Aí o Filho Eterno dá a vida para aqueles que obedecem a ele. Mas a pessoa vive matando, roubando, destruindo, tá com uma mentira de Roma nas costas. E fica difícil no reino do céu. Sabe por que vai ficar difícil no reino do céu? Para quem não quer obedecer ao Pai Eterno? Porque tem um texto aqui em Salmo, diz aqui, aí, Salmo, vou ler para vocês, aí. Salmo 119 diz assim, olha. Salmo 119, o que é que diz lá? Vamos lá. Salmo 119 diz assim, olha. E o versículo 155. Vamos ler, aqui, ó. Está aqui, ó. 155, está aqui, aí. Diz assim, olha. Salmo capítulo 119 e o versículo 155 diz assim, olha. A salvação está longe dos ímpios, pois não procura os teus estatutos. A salvação está longe dos pecadores, dos ímpios, que não querem buscar os estatutos do Filho do Pai Eterno. É uma pena dizer isso, é uma pena dizer quantos morreram, não ouviram essa pregação, não ouviram essa mensagem, quantos morreram aí em tiroteio, trocando tiro com a polícia, no presídio, perdendo sua vida. O Pai Eterno é tão maravilhoso, dá a vida para a gente, é tão bom viver, é tão bom ter paz, é tão bom amizade com todo mundo, conversar, contribuir com alguém. A gente está passando fome, se eu estou comendo, ajude. Perdoe. Eu vejo o cara hoje matar um carro de 10 reais, 10, 15 reais. Isso é uma miséria. O assalto comendo no centro, Roma pregando todo mundo é pecador, é filho de Deus, abriu a brecha, o povo não tem mais medo do Pai Eterno, não obedece mais ele. Isso é uma tristeza. Quantos perderam suas vidas? Quantos perderam suas vidas para ver uma eternidade? Gente, 90 anos, como a Bíblia diz, vamos viver até 70, mas pode chegar a 80, enfado e cansado. 70 anos nesse mundo é menos do que um milésimo de segundo, é menos do que um milésimo de segundo para uma eternidade viver eternamente. A Bíblia diz que muitos vão ressuscitar para a vida eterna e muitos vão ressuscitar para a perdição, fogo eterno. O que é fogo eterno? Inferno de fogo. O que é inferno de fogo? É um fogo lá, o Sheol. O que é ramo de fogo? A Bíblia diz que é fogo e enxofre. Nunca se apagará, nunca se apagará. Pelos séculos dos séculos, a pessoa que vai ter a vida aqui, o privilégio de ouvir, se converter, voltar para o Pai, ter vida eterna, ter um gozo eterno, luxar, ver o Pai Eterno, adorar Ele, adorar o Filho, o Pai Eterno, adoração para o Pai, junto com os malás, junto com aqueles homens privilegiados, perde a vida aí. Sabe por que perde a vida? Muitos foram iludidos. A Igreja Católica, essa miséria, não soube pregar o Evangelho direito para o povo, iludiu o povo, também me iludiu, que eu era católico, sou católico, nunca batei ninguém, nunca fui de briga, mas eu sei o que é esse povo que é construído, porque a palavra do Eterno diz, olha, lá na doutrina que eu falei antes, a doutrina o quê? Por pregar vento de doutrina, ensina vocês a seguir o erro, doutrina diferente. Então, gente, é isso, o Filho Eterno deu a vida para quem estiver obedecendo Ele, nos mandamentos, obedecendo a lei da mente. E a lei? A lei está em vigor? Tá, a lei está em vigor. O homem vai ser justificado por quê? O homem vai ser justificado pelo Filho e pela lei. É duas coisas. Eu estava tendo um protestante desse, metido no Evangelho, chegou lá que a salvação é no Filho. Eu digo, bem entendido, na lei também. Não, isso é no Filho. Eu digo, não, é na lei também. A Bíblia diz, fé sem obra é morta. Aí ele avançou, digo, olha, tá vendo o texto, você está pegando o texto mentindo, gritando no meio da feira lá. Perto de mim tem uma feira, estava gritando lá, eu tapei a boca dele. Isso não é pela obra também. Porque a Bíblia diz, fé sem obra é morta. Não adianta eu ter fé e não ter obra, certo? Não adianta eu ter obra e não ter fé, é os dois, tem que dar os dois. Então vamos ler o texto lá em Romanos, capítulo 2, verso 13, 2, 13.
Romanos 2,13 diz assim, ó. Vamos ler para você entender. Aqui, ó, Romanos 2,13. Como é que diz? Diz assim, ó. Aqui, ó. Porque os simples ouvintes, ó, lá em Romanos capítulo 2, o versículo 13, está dizendo aqui, ó. Porque os simples ouvintes da lei não são justos diante do Eterno, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. O homem é justificado no Filho do Pai Eterno e na lei. Eu sou justo diante do Pai Eterno, pelo Filho e pela lei. Porque senão eu vou chegar lá, pintar e bordar nesse mundo, chega lá, cadê a fé? Cadê a tua obra? Não, filho, fé sem obra é morta. Como diz lá em segundo, né? Aqui, ó, Tiago 2, aqui, ó. Tiago aqui, ó. Livro Tiago aqui. Vamos ler Tiago? Aqui. Tiago diz muito claro aqui, ó. Eu prego isso para vocês entenderem a maneira de seguir o Pai Eterno, como é que segue a doutrina dele. Porque senão vai chegar lá somente com a fé. Foi assim, todo mundo vai seguir, vai se salvar. Diz assim, 2,18 diz assim, o livro de Tiago, diz assim, olha. Assim também a fé, se não tiver obra, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obra. Isso aí 2 de Tiago 2, capítulo 2, o versículo. Li o 17 e o 18. Continua assim, olha. Mostra-me essa tua fé sem as tuas obras. Eu com as obras te mostrarei a minha fé. É a fé e as obras, é os dois juntos. Se o câmara vai chegar lá, se não tiver obra também, vão se perder. Porque a Bíblia diz que quem peca deliberadamente não recebe sacrifício. Não recebe sacrifício, tem que ter a salvação na fé e as obras compartilham a fé. É os dois juntos. Aí eu sempre debato com os religiosos, com os metidos evangélicos, que estão iludidos pelos pastores ali. Então, deixa eu falar mais sobre Davi, né? Lá nos Gálatas, capítulo 20, aliás, capítulo 10, o verso 2, verso 20, diz assim, Gálatas, capítulo 2, verso 20, diz assim, olha. 2,20 diz o livro dos Gálatas, vamos ler lá aqui, olha. 2,20 diz assim, olha. Vamos ler lá, né? Que está dizendo aqui muito claro. Logo já não sou eu quem vive, mas o Machia vive em mim. E esse vive que agora tenho na carne, vivo pela fé, no Filho Eterno, que me amou e assim mesmo se entregou por mim, olha, Saulo. Vê, Saulo, apóstolo Paulo, né? Não é Saulo. Fala Paulo para você entender, Paulo disse, ele se entregou por mim. Por quê? Porque Paulo era justo. Paulo, quando ele veio perseguindo lá, ele era judeu, na tribo de Benjamim, quando ele, Filipenses capítulo 3, lá, verso 6, ele disse, eu sou justo diante de vocês. Ele perseguia a igreja, porque o judeu não é esses bestais que ficam no mundo não, viu? Que eu não falei antes, que o Filho Pai Eterno, quando estava fazendo o sinal, o próprio judeu disse, não, esse sinal aí, ele está expulsando pelo dedo de Belzebu, príncipe dos demônios. Por isso que o judeu é iludido por besteira, para que sinalzinho tão crendo, né? O Filho Pai Eterno, olha, os judeus são tão certos, tão rígidos, que o Filho Pai Eterno chegou aqui, disse que era Filho Pai Eterno, eles mataram o Filho Pai Eterno, para você entender, e que eles não entenderam, o Pai Eterno botou nele um véu, que não entenderam. Que aquele que vinha era o mestre. Quando o Filho do Pai Eterno, que na cruz, quando morreu, que o mundo se abalou, aí você, eita rapaz, pô, não era o mestre mesmo, tá vendo, você entendeu? O judeu é sábio. A Bíblia diz, a sabedoria é o povo judeu. Esses judeus que estão aí hoje, são judeus hoje de geração que vieram aí, estão aí brigando aí, porque não estão entendendo. Mas o judeu antigo, aquele lá no tempo de Abraão, Isaac, Jacó, bem peixe, um escriba. O Filho do Pai Eterno disse, o Filho do Pai Eterno de Mateus, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino do céu, para entender essas coisas. Não é chegar no reino do céu, que nem gato e cachorro vai entrar lá, que nem o Brasil não. Vai entrar lá quem foi escolhido, quem guarda a palavra, quem obedece a doutrina, viver o livro da vida, obedecer o pai, respeitar o filho, crer nos dois, o pai salva a pessoa do filho, crer direitinho, as maneiras direitinho, não andulando coisa. Por isso que a Bíblia diz o quê? Uma só fé, um só batismo e um só Senhor. Está escrito aonde? Aqui na frente, ó. Efésios, aqui, ó. Aqui, ó. Efésios. Aqui, ó. Vamos ler aqui, né? Estou pertinho aqui, vamos ler. Aqui, ó. Aqui, ó. Efésios capítulo 4 e o verso 5 diz assim: há um só fé, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Isso significa o quê? Uma igreja, uma única. Escrita onde? Em 5,27, aqui na frente. 5,27, eu vou ler aqui agora, está em cima aqui pertinho, aqui, ó. Aqui, ó. Para apresentar a si mesmo
igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Mas o mundo está cheio de igreja, mesmo mundo de coisa. E principalmente esse bando de religioso, que tem muito mau testemunho, que fica devendo o povo. Eu fui vítima de alguns deles, trabalhando taxista, ficaram devendo, muita não me pagaram. Aí então eu falo que eu quero ser salvo. Tudo iludido. Vamos ler aqui na frente um pouquinho aqui a respeito da vida, né? Mostrando, já deu a vida. Vamos ler aqui, eu marquei aqui, 25. Vamos ler aí 1 João. 1 João 3,16. 1 João 3,16 diz assim, ó. 1 João 3,16 diz assim. Vamos ler, eu vou explicar isso também aqui. 1 João capítulo 3, verso 16. Aqui, ó. 1 João 3,16. Está aqui em cima. Diz assim, ó. Nisto conhecemos o amor do Machia, deu a vida, olha, deu sua vida por nós. Porque o apóstolo falou aqui, o apóstolo falou para ele, para os irmãos, para os meus irmãos. Os apóstolos falaram para o mundo não. Ele falou para o judeu. Quando João falou aqui, essa carta falou para ele e para os irmãos que estavam convertidos. Ele disse, olha, né? Nisto conhecemos o amor de Machia, que está aqui o Cristo, deu sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Isso aí que se criou uma religião no mundo. Se criou o quê? Testemunho de Jeová. Mentira no mundo. Pregou que o nome de Deus é Jeová. Mentira. É mentira. O nome dele não é Jeová. O nome dele é Iá. Aí fizeram a mudança, trocar nas letras, aí botaram o V, aí ficou Jeová, botaram Jeová. Quem foi que fez isso? Veio um homem lá do outro mundo, lá chamado Charles Russo, criou essa religião no Brasil, o pessoal está ali, aquela multidão. Chega na minha porta, é na porta do povo direto, nunca me deixa nunca bater paz. É na porta do povo batendo, é 15 dias, na minha porta chega na semana, eu digo, vem, vamos conversar, filho pai dela, vamos conversar, rapaz. Não quero ouvir. Não quero ouvir, pregando duas mentiras, Jeová e Jesus, duas mentiras. Eu tenho documentário dele que dizendo que Jeová é uma forma. Ele diz, talvez se aproxime da pronúncia original, a sentinela dele. Então vem, sabe o que é? Não querem ouvir a palavra, aí estão nas igrejas. Hoje mesmo eu passei e feito o templo dele lá, estava lá se arrumando, a mulher com a roupa decente, 2 carros encostados, viajando. Que era mídia, viajar, passear. Esse pessoal está procurando no eterno, esse pessoal está procurando fantasia. Esse pessoal está procurando mentira. Estão iludindo, estão percebendo. Não é pessoa, não é gente de ter a consciência de sentar e palestrar. Vamos falar das coisas do Pai Eterno, mas vamos conversar as coisas do Pai Eterno. É as coisas certas do Pai Eterno. A Bíblia está assim. Botaram no Jeová no mundo, Charles Russo. O fundador da igreja dele chama Charles Russo. Veio para o Brasil e montou essa religião, está arrastando aí milhões. Arrastando milhões, multidão aí, passando o seguinte, o nome dele já é Jeová. Mentira, o nome dele é o verbo, Iá, o verbo ser, Hashem, o verbo ser, Iá. Eu sou o que sou, quando ele falou para Moisés lá em 3,15, lá no livro de Êxodo. Então, gente, estou explicando para vocês entenderem a maneira. Vamos ler aqui, mais um texto aqui, né, vou estar claro aqui, 3,16. Então, lá em João 6,53, veja só. João 6,53, vamos ler aqui aí. João 6,53, diz assim, marquei ali. João 6,53. Diz assim. Veja o tanto que foi interessante aqui. Aqui, ó. Respondeu o Machia, respondeu o Filho Paterno. Em verdade eu vos digo, se não comeres a carne do Filho do Homem e não beber o seu sangue, não tem vida em vós mesmo. Se eu não comer o sangue do Cordeiro, a carne dele, e beber o sangue dele, como é isso? Na ceia. A Santa Ceia, o que? A Santa Ceia, certo? Quando o ancião vai lá, que pede ao Pai, ora ao Pai da Santa Ceia, para que ele vinha se transformar seu sangue do Cordeiro e aquele pão, seu corpo vivo para eterno, então acaba que entender que ali está transformado, acaba entender que ali está o sangue do Cordeiro e o pão, que é a carne dele. Se não entender a Santa Ceia, não entende a salvação. O filho para eterno, se não comer o sangue, beber o sangue, não comer a carne do Filho do Homem, não tem vida em si própria. Assim criou, quando está falando antes, criou esse povo de Jeová aí, pode morrer um filho que não doa sangue. Aí, não entendo o texto lá atrás, lá em Gênesis, vamos ler em Gênesis, que eu vou explicar isso direitinho. Eu gosto de explicar essas coisas aqui para o pessoal entender as coisas, para ver se vocês entendem alguma coisa e saem da mentira, como eu saio da mentira. E estou aqui para debater o que seja. Pode fazer fila, não tenho medo de nenhum. Vamos ler aqui lá em Gênesis, vamos ler, né? Gênesis capítulo 2, verso 20, né? Aliás, aqui é outra coisa. Gênesis capítulo 9, verso 4. 2,20 foi Gales. Gênesis 9, 4. Vamos ler lá. O Pai Eterno fez uma promessa aqui. Veja se eu for para dizer aqui.
lá em Gênesis 9,4. Vamos ler, eu quero explicar isso direitinho para vocês. 9,4, livro de Gênesis. Diz assim, olha. Eu vou ler aqui e explicar isso aqui direitinho. Aí se cria religião em cima disso. Se monta um texto, não entende o texto de maneira certa, aí cria religião. Se cria religião. Vai aqui, olha. 9, 4 e 5 diz assim. O Eterno fez a promessa do povo, dizendo ao povo assim, olha. O Eterno disse assim, o Eterno diz aqui, olha. 9, 4 e 5, aqui, ó. Come, porém, olha aqui, no 3 assim, no Gênesis capítulo 9, verso 3, começando no 3, assim, tudo que se move e vive, serve para alimento. Como vós dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com a sua vida, isto é, com o seu sangue, não comerei. O sangue, o Pai Eterno disse, não coma, porque o sangue é a vida. Eu pego um animal naquele passado, no tempo, se eu tivesse vivo lá, se eu fosse matar, que eu não mato animal, se eu fosse matar um animal, eu pegava o sangue dele. Então aquele sangue eu tenho que derramar na terra, que é a vida. Eu não posso comer a vida. Então aquele sangue é derramado na terra e a carne me alimenta. O Eterno não coma a carne com a vida. O Eterno proibiu comer sangue. Então o Testemunho de Jeová criou o quê? Que não pode doar sangue, não. Doar sangue é diferente. Doar é eu ter a minha vida através do irmão. Eu vou ter um irmão na fé, doente no hospital, precisando de sangue, eu não dou sangue para ele, eu vou doar sangue, rapaz. Eu já doei para incrédulo, eu vou doar vida que eu estou dando para o incrédulo. Quer dizer, eu vejo um coitado ali sofrer um acidente, precisa do meu sangue, para salvar, se ele morre, eu vou dar uma parte da minha vida para ele. Tira um litro de sangue aqui e dá para o bichinho. Porque ele pode se converter amanhã ou depois. Esse chama-se o amor com o Eterno. Assim criou uma religião, que pode morrer um que não doa sangue. Isso é religião demoníaca, rapaz, não é do Eterno não. O Pai Eterno veio dar foi a vida, sangue. Então sangue é vida. Eu tenho que dar vida para meus irmãos e se para o inimigo se precisar de mim. Porque a palavra diz, se teu inimigo tiver fome, dá de comer. Tiver nu, dá de vestir. É isso aí, é do Pai Eterno, certo? Mas com mentira do mundo, com isso se cria religião. E o pessoal estão se arrastando por isso aí. Com mentira, não entende os textos da Bíblia, aí começa a ouvir pastores, começa a ouvir doutrina. Outra coisa, viu? Fizeram profecia, teve 3 religiões, fez profecia e quebraram a cara. Dizendo que o mundo se acabar, não acabou, continuou. A Testemunho de Jeová, Adventista, fizeram testemunho, começou a acabar, se criou uma religião aí. Deu um tal de um Elifa aí, do filho de Elifa, um Elifa disse, como isso acabar em 92, o mundo continua até hoje. Em 82, aquele tempo ali, quase foi em 92, foi apedrejado numa cidade aí que eu conheço. Quer dizer, quase apedrejado, matou gente e tudo. Levantando profecia, fizeram profecia, lê Apocalipse, não entende Apocalipse, que é um livro de enigma, Apocalipse, muitos religiosos, muitos pastores estão pregando Apocalipse de maneira diferente, certo? Pregando Apocalipse, não estão entendendo os textos, fazendo profecia, 3 religiões já inventou profecia e quebraram a cara, que o mundo continua. O mundo para eles já era para ter acabado, mas o mundo continua aí, ó, e não entende as coisas para Eterno, explica o texto de maneira errada e estão pregando mentira. Tenha cuidado com essas mentiras, gente, tenha cuidado, faça como eu. Faça como eu. A Bíblia diz até para o povo dele, povo meu, vão se perder porque falta conhecimento. Pronto. Então, gente, já expliquei a respeito da vida e a morte. A morte é uma e a vida é outra. Então, obrigado por essa palestra. Estou aqui para explicar. Então, analise isso, faça como eu. Até a próxima oportunidade e obrigado. Esse estudo é muito bom, esse estudo é muito bom. Esse estudo é muito bom, pessoal, que esse pessoal entende.